Beleza, 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 beleza. Já estamos ao vivo de novo aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Não sei o que o Instagram tá querendo fazer com a gente, mas ele não vai vencer a gente não. Beleza? Bem-vinda a Dália. Agora você foi a primeira a entrar, Dália. Parabéns. Bem-vindo, Flávio. Bem-vindo, Norma. Bem-vindo, galerinha. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Sem mais delongas, que hoje a gente vai ter conteúdo demais, conteúdo de alto nível. Se prepare para a live de hoje. Eu tô aqui entusiasmado com papel e caneta na mão, só esperando, porque a gente vai trazer tanta informação aqui hoje que vocês não têm nem ideia. Beleza? A gente começa sempre com louvor, né? O louvor hoje era da Ludmila Feber, que fala que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Então eu não sei qual o tamanho do seu sonho, mas o sonho de Deus é maior do que o seu, independente de qual ele seja, tá? E a gente começa sempre com o versículo bíblico, e o versículo bíblico hoje, tá? E o versículo bíblico hoje, ele está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21, tá? Mateus 16, 21 diz o seguinte: desde esse tempo, foi quando Jesus estava ali começando a dizer que ele ia ser crucificado, tá? Lucilene, aperta o sinalzinho de mais aí, porque se você apertar o sinalzinho de mais que está embaixo, fica fácil eu te achar e o Instagram não me derruba aqui, tá bom? Diz o seguinte, beleza, Lucilene já apertou, eu já vou achar ela aqui agora, quer ver? Diz o seguinte o texto bíblico: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sentir e a Jerusalém. Olá! Bom dia, Lucilene. Daqui a pouco a gente começa, me aguarde aí. E para sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. O que esse versículo bíblico ensina para a gente? A gente começa todas as lives sempre com louvor e com um comentário bíblico. Deixa eu dizer para você, tá, que está aqui nessa live hoje, os discípulos de Jesus, né, ficaram ali 3 anos andando com ele e acharam que ele ia vir para, tipo, ser um governador, né? Ele fazia tanto bem para a população, para as pessoas, para a comunidade em geral, que eles queriam que ele fosse um governador. Quando ele falou que ele ia morrer, os discípulos ficaram decepcionados, né, angustiados. Só que os planos de Jesus eram muito maiores do que os discípulos esperavam, né? Não era plano de cuidar daquela comunidade ali de Jerusalém apenas, mas resolver o problema do mundo inteiro, né? Então, o que é importante a gente entender com esse ensinamento logo de manhã, nessa quarta-feira que é única, tá? Foi necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, para que a obra dele fosse consumada. A Bíblia, ela diz para a gente que quando uma semente ela é plantada, é necessário que essa semente morra para que ela possa produzir depois, né? Quando você planta uma semente de milho, de feijão, de arroz, ela morre, e só que quando ela morre, ela surge já na forma de uma planta, né? E gera muito mais frutos. E às vezes a gente não entende isso no dia a dia, né? É tanta coisa que às vezes acontece na nossa vida que a gente às vezes enfrenta perdas, enfrenta lutas, dificuldades, mas tudo isso que está acontecendo e acontece às vezes na minha e na sua vida é um processo de aperfeiçoamento. Para quê? Para cumprir os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Eu sei que às vezes você me vê aqui na live, né? Ou então estava lá agora, há um mês atrás, lá em Cuiabá. Final de semana agora eu estava lá em Belém. Às vezes você me conhece ali da live, dos eventos, né? E você deve pensar assim, o Wellington deve ter uma vida maravilhosa, não deve ter problema nenhum, não deve ter angústia. Deixa eu dizer uma coisinha para você, meu irmão, que está aqui nessa live logo 7h06 da manhã. Você acha que tem dia que eu me acordo bem todos os dias? Lógico que não, né? Tem quando eu não qualifico com alguma coisa, quando eu sei que alguém está doente, eu não devia falar, mas eu vou falar. Eu quero aproveitar e comunicar para todo mundo que está aqui na live que é com pesar que eu vou falar isso, mas eu vou falar, nem sei por que eu estou falando isso, é que a gerente, que era gerente da Herbalife, Josi Machado da Herbalife, ela faleceu no domingo, viu, galerinha? Não está se divulgando isso, mas só para quem gostava da Josi, que pudesse orar agora para a família dela, para o filho dela, que até um filho de 20 anos.
E a Josi, há um tempo atrás, teve um câncer e agora, no domingo, ela faleceu. Eu fiquei chateado quando me ligaram para avisar. Caraca, a Josi, que já veio na minha casa, já almoçou na minha casa, gostava tanto dos meus filhos, né? E aí eu fico sabendo. Então, eu me sinto, tem dia que eu fico triste também, né? Fico magoado, fico angustiado. Só que não dura muito. Só que isso não dura, tá? É rápido, passa muito rápido. Deixa eu dizer para você, da mesma forma que Jesus, né, estava lá no Getsêmani, com aquela alma dele angustiada, né? Triste. Eu me sinto, às vezes, triste, angustiado, magoado. Afinal de contas, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Para quem está assistindo a live hoje, eu tenho as mesmas dificuldades. Eu tenho. Aparece problema de saúde na família? Aparece. Aparece problema de relacionamento? Aparece. Mas fica tranquilo. Fica tranquilinho. Pois uma coisa eu posso deixar para você. Jesus não te deixa esquecida. Levante a cabeça, parte para cima, faça decidir o melhor dia da sua vida. Uma coisa eu sei. Você e Deus é maioria sempre. Você só precisa crer nisso e em mais nada. Uma coisa eu sei. Tudo que falta em você e para você sobra em Jesus. Então, toma nota disso. Vamos partir para cima que eu estou entusiasmado. Hoje é a nossa live de número 1048. As nossas lives estão gravadas no YouTube. Inscreva lá no canal se você não é inscrito ainda. O Wellington Artuso, é conteúdo demais. Então se prepare, porque hoje vai ser um dia de muita entrega, de muito conteúdo. Já vou tomar meu shake control daqui a pouquinho. A gente sempre começa com uma frase do dia. E a frase do dia tem tudo a ver com louvor. A frase do dia tem tudo a ver com os comentários que nós fizemos agora. A frase do dia para você que gosta, não só anote a frase, mas viva essa frase do dia hoje. A frase do dia diz o seguinte: você é o projeto mais importante da sua vida. Não se distraia. Vou repetir para quem gosta. Você é o projeto mais importante da sua vida. Não se distraia. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Hoje nós temos aqui ela, nutricionista super bem conceituada, Lucilene Barbosa. Primeira vez aqui na nossa live, galera. Há um ano atrás, mais ou menos, eu assisti uma apresentação dela no final de semana de liderança. Ela foi falar sobre produto. Se eu não me engano, era supervisora. Geralmente, quem vai falar dos temas na Herbalife, nos treinamentos, né? O Eguete, milionário, presidente, ou chamamos Davi Menezes para falar de produto, ou chamamos o doutor Nathaniel Vinicius. E aí eu lembro que nós fizemos uma reunião de presidentes e a Martinha sugeriu, né, que fosse a Lucilene, né? Aí eu falei assim, vamos ver, né? Eu não tinha nem ideia. Galera, quando ela acabou a palestra dela no domingo, né, várias pessoas, mas eu lembro de um especificamente que foi o Gil, né? Falou comigo assim, o Wellington, mas que palestra. Galera, todo mundo de pé aplaudindo a Lucilene. Então, tenho certeza que a live de hoje vai trazer muito conteúdo. Galera, deixa eu só fazer um comentário aqui antes de eu chamar a Lucilene. Como ela vai trazer conteúdo referente a quem é especializada, quem tem conhecimento de nutrição, eu sugiro você estar com o seu bloquinho de anotação, anota as dicas e hoje, ao longo do dia, leva para alguém, para um cliente seu, para um distribuidor que não estava aqui, para alguém da família poder praticar em casa. Então, esse é o meu convite para você e meu pedido é que você não fique. A live de hoje chama-se Saindo da Obesidade Cerebral. A gente precisa pegar as coisas que estão na nossa cabeça e colocar no papel e levar para alguém, levar para fazer a diferença na vida de alguém. Lucilene, brigadão por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Ela que é formada em nutrição, genética, nutrição funcional, fez um treinamento fantástico no FSL e agora está aqui com a gente. E a gente já começa com um bombardeio de perguntas. Por que uma nutricionista conceituada, já com a carreira estabelecida, resolveu desenvolver a atividade da Herbalife? Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, prazer, bom dia. Aqui na Bahia fala bom dia. Aí é bom dia. Bom dia, paraibano fala bom dia. É verdade. Gente, bem, olha, eu estou muito contente, muito obrigada. É uma honra, presidente, estar aqui com você nessa sua live, que diariamente traz tanta informação. Eu estou muito feliz de poder contribuir, né? Estou sempre à disposição, conte sempre comigo. A nutrição é uma paixão na minha vida. E por que Herbalife, né? Eu escuto essa pergunta o tempo inteiro, inclusive dos meus mestres, dos meus professores, das pessoas que convivem comigo, dos meus colegas de trabalho. E o fato é que eu conheci o negócio, né, Herbalife,
Agora, eu já conhecia os produtos, eu já prescrevia a Herbalife, porque ao contrário de muitos colegas nutricionistas, eu absolutamente nunca tive problema com esses produtos. Eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi falar foi uma paciente minha de consultório, eu estava no meu primeiro ano de formação, então já tem muitos anos. E ela chegou e falou assim, Nutri, eu estou tomando um shake e eu gosto muito de ir lá. É na casa de uma amiga minha e ela bota as cadeiras no terraço e a gente se encontra e a gente toma esse shake, a gente toma esse chá. E eu falei, nossa, e como é? Aí ela falou, o shake é da Herbalife e eu gostaria de saber se eu posso continuar tomando. E quando ela me falou isso, eu falei, olha, eu não conheço, mas a gente vai conhecer agora e vamos ver o que acontece, né? E aí ela me trouxe, né? Ela pediu um dos potes lá para a anfitriã do espaço caseiro da época e ela me trouxe um produto. E aí eu olhei e falei, não, se você gosta, ela disse, é uma delícia, e eu gosto do espaço, eu gosto do ambiente. Eu falei, muito bem, vamos então substituir uma de suas refeições. Eu me lembro, Elton, que eu até estava olhando aqui uns cálculos dietéticos lá do passado, e eu escrevi assim no cardápio, Shake Herbalife. Shake no espaço Herbalife, né? Eu escrevi assim no cardápio. Então, eu nunca tive realmente problemas. Eu acho que é o conhecimento que faz com que a gente tome decisões. E naquela época eu me propus a conhecer o produto a partir do rótulo, que é uma coisa simples, né? Li o rótulo, entendi que era bom para ela, entendi que funcionava. Então, mas isso não estava na minha vida, era algo que surgia eventualmente ali no meu consultório. Só que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a Herbalife grande como ela de fato é. Né? Então, há um pouco mais de um ano, eu estava no consultório e a doutora Vani Cleide, que é a minha patrocinadora, me ofereceu uma fibra. E quando eu provei, eu falei, nossa, mas isso é muito gostoso. Ela disse, Lu, isso é um suplemento de fibra e é da Herbalife. Eu disse, nossa, eu não sabia que a Herbalife tinha tantos produtos. Eu só conhecia o shake e os chás. E aí, quando ela me falou disso, ela me convidou para um evento e eu tive a oportunidade de conhecer o negócio. E aí, por que alguém que já tem uma carreira estabelecida, né? Eu sou concursada, eu tenho carreira estabelecida, eu sou uma pessoa que realmente me sinto uma pessoa de sucesso dentro da minha carreira, né? Entra nesse negócio, né? O motivo principal é a segurança que eu enxerguei dentro do negócio Herbalife. Estou sendo muito sincera, muito honesta, porque veja, no meu consultório eu trabalho 100% sobre o meu esforço. Né? Se eu não abro o meu consultório, eu não vou ter lucratividade. Eu só vou ter lucratividade se eu for lá e atender os meus pacientes. Eu trabalho com genética nutricional, mas mesmo assim eu preciso fazer a venda do teste genético, do exame genético nutricional. Então, tudo isso é muito dependente do meu esforço. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, né? Então, eu enxerguei a possibilidade de unir o útil ao agradável. Imagina, de levar um produto nutricionalmente interessante para o meu paciente, não só para o meu paciente, mas para todas as pessoas, e de enxergar ali um negócio que poderia me trazer um pouco mais de tranquilidade financeira mesmo. Dentro do meu negócio, se eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar. Na Herbalife, a gente tem essa política, essa forma de trabalhar que é muito interessante, que você consegue ir agregando pessoas, formando grupos, né, sendo liderança, e você vai tendo a sua lucratividade, não necessariamente 100% em cima do seu esforço. Então, foi isso que me encantou no negócio. E eu tenho ficado cada vez mais encantada com também o desenvolvimento pessoal que essa empresa traz para mim e que eu aplico na minha vida, no meu negócio Herbalife e no meu negócio nutrição. Então, é algo que só agrega valor na minha vida. Eu tenho tido momentos incríveis com vocês, que são líderes da Herbalife, que trazem para a gente tanto conhecimento aplicável em qualquer área de conhecimento, em qualquer área financeira. Então, foi isso Show. realmente que me trouxe. Lene, me veio uma pergunta aqui agora, tá? Não sei se é de improviso, mas me veio o seguinte. A gente sabe que geralmente as nutricionistas têm tipo uma rejeição com o distribuidor da Herbalife, né? Com alguém que trabalha com a Herbalife, com o tipo de alimentação da Herbalife. Aí você falou que você viu o rótulo. Uma nutricionista séria, tá? Se ela der uma olhada no rótulo da Herbalife, nos produtos que tem ali, teoricamente ela era para ter a consciência que o produto é um bom produto? Sim. Não existe produto bom para 100% das pessoas. É lógico, a nutrição ela é individual.
Se eu atendo o Elton Arthur, eu vou ver a condição dele. Se eu atendo Tati, eu vou ver a condição dela. Mas quando a gente fala aqui, o que é que a Herbalife fala? Produtos para pessoas saudáveis. Tanto que nos próprios rótulos tem. Consulte o seu nutricionista, consulte o seu médico para condições especiais. Mas se uma pessoa é saudável e ela está buscando mais saúde, os produtos quase que 100% conseguem se encaixar na nossa rotina. Então, nós conseguimos ver ali os ativos, a quantidade que esses ativos estão, a lista de ingredientes, é um rótulo muito simples de ver. Então, eu sempre falo que é o conhecimento, é você olhar, você conhecer aqueles ativos e dizer, poxa, isso aqui serve para isso, para isso, para isso, e pode ajudar tais e tais pessoas. Então, de fato, sim, uma pessoa que lê o rótulo com seriedade vai identificar um bom produto. Galera, 7 horas e 17 minutos, a gente está com 160 pessoas já na live. Vamos bater 200 antes de 7h30, vamos? Mete o dedo no aviãozinho que a gente tem conteúdo demais. Eu quero fazer umas 15 ou 20 perguntas aqui para a Lucilene. Se prepare, ela é nutricionista muito bem conceituada, com experiência vasta nessa área. E hoje ela vai estar falando aqui de vários assuntos que eu sugiro você pegar as dicas e compartilhar depois com seus amigos, parentes, vizinhos, clientes do Espaço Vida Saudável. Então meta o dedo no aviãozinho aí para a gente bater logo 200 pessoas rápidas. Lucilene, a Nutri teve resultado com os produtos da Herbalife? Eu tive resultados com os produtos Herbalife, mas antes de falar do meu resultado, eu quero falar qual foi a minha maior alegria dentro da Herbalife. Foi o resultado que eu consegui levar para o meu filho. Meu filho tem 12 anos, ele tem uma condição autoimune inflamatória grave e ele estava, na época, com muitas restrições alimentares e eu era aquela mãe nutricionista que ficava fazendo receita, que ficava tentando facilitar um pouco a vida de uma criança que não podia comer quase nada que as crianças costumam comer. E quando eu recebi em casa o shake e o Nutrev, eu comecei a fazer receitas e comecei a oferecer para o meu filho. E além dele achar gostoso, ele não tinha aquelas reações que ele tinha quando consumia outros produtos. Então, isso me trouxe uma alegria muito grande. Porque o meu filho passou a tomar leite, que já fazia um tempão que ele não tomava. Então, o Nutrev substituiu isso muito bem. Porque ele é alérgico à castanha e a amêndoas, então ele não podia tomar leite vegetal. Então, a gente conseguiu introduzir o Nutrev como um leite dele e ele começou a ter ótimos resultados de saúde, Wellington. É uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, mas é Herbalife só para emagrecer? Não! Né? A maior parte das pessoas que usufruem notam primeiros quesitos de saúde. Eu vi isso no meu filho. Então, isso me trouxe muita alegria, porque, por exemplo, ele vai para a escola e ele leva o shake, bota lá na shakeira o pó, chega lá na escola, ele bate, e eu sei que ele está bem nutrido, bem alimentado, saciado, e não vai ter nenhuma reação com o que está consumindo. Então, foi assim o que me trouxe muita alegria com o uso do produto. Eu já, não vou negar, eu já tinha um cuidado com a minha alimentação, eu já sou uma pessoa que me preocupa com isso, né? A gente tem que dar exemplo, eu sempre me preocupei muito com isso. Mas o que eu encontrei dentro do produto, além da praticidade, que foi o que mais me ajudou, hoje mesmo é um dos dias que eu passo o dia no hospital, eu tomo shake de manhã e de tarde, isso ajuda bastante, mas eu tive ganhos de energia, ganhos de concentração e foco, como eu nunca tive, e principalmente a melhora da massa muscular. Então, esses foram os meus ganhos. A minha mãe perdeu 5 quilos quando ela estava usando os produtos adequadamente. Então, acaba que a gente vai ali juntando as pessoas ao redor da gente e a gente vai vendo resultados muito interessantes. Galera, se preparem que eu vou começar agora literalmente um bombardeio de perguntas, papel e caneta na mão, anota tudo. Sugiro você, se você conhece uma nutricionista, depois pegar essa live que vai ser gravada, vai estar no YouTube, compartilha com ela. Eu não sei, galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Há 23 anos eu comecei a Herbalife e há 21 anos eu mudei para Maceió, né? E uma das, bem no comecinho da Herbalife em Maceió, entrou um médico na Herbalife lá, que hoje faz parte da equipe Milionários, é o Helder Costa. O Helder nunca foi o melhor distribuidor do mundo, não era o pior, mas era um bom, chegou a milionário, é um bom distribuidor, na verdade. Só que a credibilidade que o Helder dava para nós, distribuidores da Herbalife, por ser um médico que está na frente do negócio ali, né? Isso era muito bom para a gente. Então, uma nutricionista, só dela não ser contra, e já é muito bom para a gente. Então, tenta ver quem que você conhece de nutricionista aí, que você possa compartilhar essa live. Eu não sei, pode ser que na sua cidade você vai ter um apoio de um nutricionista, como a Lucilene faz esse trabalho muito bem aí, lá na cidade dela.
Vamos lá. Você falou agora, começou a falar aí agora no seu caso de energia e disposição. Como melhorar energia e distribuição e disposição? Existem duas formas que o nosso corpo precisa de energia, Wellington. A primeira é a energia da célula, que ela é dependente de calorias. Então, veja, a gente diz que quem não se alimenta não tem energia. Isso é uma grande verdade. Então, a nossa célula ela precisa de calorias. Então, proteínas, gorduras e carboidratos, eles trazem calorias para as nossas células que podem gerar o que a gente chama de ATP, que é a nossa molécula de energia. A outra forma de melhorar a nossa energia, a nossa concentração, é cerebral. Então, existem estímulos que ajudam os neurotransmissores do nosso cérebro e que melhoram a nossa energia. Então, a gente tem que buscar esses dois substratos. Né? Então, quando a gente consome calorias na medida certa, porque é importante dizer que calorias em excesso depletam a nossa energia. Então, pode perguntar a alguém que está muito acima do peso, certamente vai ter menos energia do que alguém que está com peso adequado. Então, as pessoas que comem muito, elas depletam a energia. Então, quando eu falo em calorias, é calorias na medida certa. E também existem os estímulos cerebrais, como, por exemplo, os que a gente encontra nas bebidas funcionais, né? O Energê, por exemplo, tem o Guaraná, que dá um estímulo cerebral de energia. O Herbal tem a própria cafeína, que tem uma dose um pouco mais alta, que dá um estímulo cerebral de energia. Então, veja, esses ativos, Guaraná, chá verde, chá preto, cafeína, eles vão nos dar estímulos energéticos a partir dos nossos neurotransmissores, que é aquele estímulo cerebral. Ao ponto que o shake, o Nutrev, o colágeno, eles vão nos dar estímulos calóricos que nos ajudam a desenvolver as nossas atividades. Então, a gente precisa desses dois pontos aí para poder ter energia. Se você não come calorias na medida certa, se você não usa estímulos cerebrais, porque você tem que estar dando sinal para o seu cérebro que está na hora dele se movimentar mais, né? E aí você realmente vai começar a ter uma baixa de energia. É claro que algumas doenças também estão por trás da baixa de energia. Anemia, problemas da tireoides também estão por trás, mas tudo isso pode ser melhorado quando você usa algum ativo. Ok, vamos lá. Me diga uma coisa, eu acho que tem um desafio aí, né, que ele atinge a maioria esmagadora das pessoas, inclusive eu. Chama-se gordura abdominal. Qual que é a melhor dieta para resolver esse problema? Gordura abdominal, que é aquela gordura. Existem dois tipos de gordura abdominal. A gordura subcutânea, que é aquela barriguinha que você toca nela, né? Que você pega assim, o pneuzinho, né? Que as pessoas chamam, é o pneuzinho, eu tô com aquela pochete. Tô sentindo. As mulheres falam assim, tô com aquela pochete. E existe a gordura visceral, que essa é muito perigosa. Ela que está por trás de muitas doenças, que é aquela que fica envolvendo os nossos órgãos vitais. A melhor maneira de você reduzir esses dois tipos de gordura, existem muitas estratégias, mas a melhor maneira é você controlar o consumo dos carboidratos refinados e aumentar o consumo de proteínas para melhorar o seu metabolismo, né? O metabolismo celular. Então, se você reduz o consumo de carboidratos refinados, as farinhas, os açúcares de um modo geral, se você reduz o consumo de bebidas alcoólicas, porque o álcool é um carboidrato, né? E é péssimo porque ele é hipercalórico. Se você reduz o consumo de bebidas açucaradas, você já começa a ter uma melhora. É lógico que a gente tem que ver também outras questões que estão envolvidas na inflamação. Então, quando você tem um corpo muito inflamado, o teu corpo também tende a gerar mais gordura visceral e mais gordura abdominal. Então, tem que cuidar também dessa inflamação. O que é que a gente faz para a inflamação? Consome antioxidantes. Então, tudo que tem efeito antioxidante, na Herbalife, por exemplo, nós temos o Shape Control, que tem um efeito antioxidante. Então, esse efeito antioxidante reduz inflamação, que reduz gordura abdominal e que reduz gordura visceral. Então, é mais ou menos esse ponto principal que a gente faz para reduzir gordura nessa região abdominal. Então tá. Grosseiramente, elimina carboidrato e álcool, aumenta a proteína e shape control na veia. É. Antioxidantes. No shape control tem, mas nas bebidas funcionais também tem. Tá, tá bom, então vamos lá, só para a gente reforçar aqui, para amanhã, hoje ainda, você chegar e falar assim, galerinha, o seu cliente lá, quer baixar gordura visceral e gordura corporal, abdominal, antioxidante, nós temos onde? Nos dois chás? Nós temos nos dois chás, tá? Porque o chá verde é um dos melhores antioxidantes que nós temos. Então, o herbal, né, tem chá verde.
Nós temos o Guaraná no NRG, que também tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória. E nós temos o Shape Control, que tem ali alguns ativos, tem morosil, tem o ativo que é muito interessante, que é o picolinato de Crohn, que vai ajudar na resposta da insulina. Então, esses antioxidantes, eles ajudam muito a reduzir a inflamação. São 3 produtos essenciais para quem está com gordura abdominal. Ok. Lucilene, deixa eu te falar uma coisa. A maioria esmagadora dos nossos clientes, né? A gente sabe que Herbalife é para 100% da população que é comida, né? Isso, inclusive, o seu filho aí usa e para ter uma vida mais saudável. Mas a gente sabe que tem um grupo pequeno que quer ganhar massa muscular. Quais são as dicas para se ganhar massa muscular? A massa muscular, ela tem alguns pilares que são, assim, inegociáveis, né? E às vezes as pessoas não têm resultado porque elas olham para um único pilar. O primeiro pilar, eu não posso deixar de dizer que é um pilar hormonal. Então você tem que dar uma olhada nas suas questões hormonais. Se você tiver com os hormônios muito desequilibrados, você vai ter muita dificuldade mesmo que você faça os outros, né? O segundo pilar é a alimentação. Você precisa de uma alimentação com pelo menos 1,8 gramas de proteína por quilo de peso para ganhar massa muscular, tá? E isso a gente só vai 1,8 gramas de proteína por quilo. por quilo saudável, né? Então, se a pessoa estiver acima do peso, encontra o seu peso saudável, faz essa conta e consome proteínas nessa quantidade fracionada. Então, nada de consumir, sei lá, 2 shakes, 60 gramas de proteína numa única refeição. O ideal é realmente fracionar. Isso vai deixar muitos aminoácidos circulando e ajuda na massa muscular. O terceiro pilar é o exercício físico. Então, o exercício de força, ele estressa o teu músculo, vem a proteína que você comeu e ajusta ali aquelas fibras musculares de modo que elas conseguem hipertrofiar, ou seja, crescer o músculo, melhorar essa construção. O outro pilar é a hidratação, que muitas pessoas pecam. Apesar da gente ter água abundantemente, as pessoas deixam de beber água e o teu músculo, sem água, ele não vai melhorar, tá? E o outro pilar é o sono. Porque, na verdade, o descanso e a boa qualidade de sono, e aí quando a gente fala em qualidade de sono, não é dormir muito, é dormir um sono reparador. Tem pessoas que conseguem um sono reparador com apenas 5 horas de sono. Tem pessoas que só conseguem com 7. Então, você tem que encontrar ali o seu perfil, e se é um perfil determinado geneticamente, para você poder ter uma boa qualidade de sono. Com esses 5 pilares, a pessoa vai construir massa muscular com certeza. Não importa se ela tem 20, 25, 30, 60 anos de idade. Se ela tiver esses ajustes, vai construir massa muscular. Ô, Lucilene, alguém escreveu uma mensagem aqui, eu fui ler a mensagem e perdi um pilar. Depois de alimentação e antes de hidratação é o quê? Então, ó, hormônios, alimentação, exercício físico, Tá. Hidratação Exercícios. e a qualidade do sono. Beleza. Galerinha, alguém perguntou sobre o diabetes aqui, eu vou perguntar para ela daqui a pouco sim. Lucilene, vamos lá, galera. 191 pessoas na live, 729. Mete o dedo no aviãozinho aí para a gente bater 200 pessoas, porque tem muita pergunta. Eu já vi que alguém já fez uma pergunta aqui. Daqui a pouco já tem uma pergunta no privado. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas, porque se ela não responder ao longo da live, eu faço para ela, tá? Lucilene, eu até brinquei com ela, tá? No dia que a gente conversou antes da live, né? Sobre queda de cabelo, né? Não é o meu caso aqui, né? Mas a gente sabe que a alimentação em si interfere na queda de cabelo. O que fazer no caso de queda de cabelo, quando não é hereditário, quando é algo assim, né? E é algo em termos de alimentação? Qual é a solução? A maior causa de queda de cabelo não são as causas hereditárias, não são as causas genéticas, né? A alopecia genética não é, tá? As queixas de... Porque, assim, é como se as pessoas que já tivessem alopecia genética, elas já vão trabalhando isso, porque elas já sabem dessa condição. Porque é uma queda muito específica, é uma queda em tufos, não é aquela queda que a pessoa pega no cabelo e vai caindo. São as questões nutricionais as principais causas. Então, são aquelas pessoas que estão com deficiências, principalmente de minerais. Principalmente de um mineral chamado ferro. Então, as pessoas que têm deficiências de minerais, elas vão apresentar queda de cabelo. Vale ressaltar que o cabelo também depende de proteína. Se você consome pouca proteína, você também vai apresentar não só queda de cabelo, como aquele cabelo opaco, que se quebra com facilidade, que não tem brilho. Então,
cabelo, unha e pele são extremamente dependentes de proteínas e desses minerais, principalmente ferro, cobre. E a gente sabe que nós não conseguimos isso só pela alimentação. Tá? É um erro achar que você vai conseguir tudo o que você precisa de nutrição só pela alimentação. Eu sempre falo, e eu falo isso há muitos anos, né? Eu digo sempre aos meus alunos na universidade, olha, suplementação é fundamental. Não venham me dizer que, blá, 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 se comer saudável. Não. Suplementação, para quem quer saúde nos dias de hoje, é fundamental. Então, se você consome, por exemplo, o shake e o Nutrev, eles não são apenas um alimento rico em carboidrato, gordura e proteína. Eles têm ali compostos bioativos que são minerais e vitaminas que vão agregar valor no seu dia. Então, é uma forma de suplementar de uma maneira muito mais gostosa do que estar tomando um monte de cápsulas, né? É você consumir esses produtos que têm na sua composição também vitaminas e minerais. Isso ajuda muito na queda de cabelo. Galera, uma pergunta aqui. Ó, para quem quer ganhar massa muscular, conforme a minha anotação aqui, 1,8 gramas de proteína em relação ao peso saudável, tá? Você descobre o seu peso saudável, multiplica por 1,8 gramas de proteína. Lucilene, para quem não quer ganhar massa muscular, tem uma quantidade ideal de proteína diariamente? Para quem tá tranquilo, tá? A gente tá sempre querendo ganhar massa muscular, tá, Wellington? Porque quem não quer ganhar massa muscular, eu sempre falo, eu falei no treinamento aqui no STS esses dias, eu falei, gente, massa muscular é igual dinheiro. Quanto mais, melhor. Você vai ter sempre Eu o que vou fazer com anotar isso aqui ela. agora. Massa muscular é igual dinheiro. Quanto mais, melhor. Porque os estudos apontam que a massa muscular está ligada à longevidade. Então, as pessoas que têm mais músculos, elas vivem mais e melhor. Né? Então, massa muscular, todo mundo tem que estar querendo ganhar, tá? Mas, de um modo geral, as pessoas que têm um pouco de dificuldade de consumir essa quantidade de proteína ou não estão em treinamentos intensos, elas podem consumir 1,5 gramas. Então, 1,5 gramas de proteína é o ideal. Tem estudo que mostra 1 grama, mas o que a gente vê é que os níveis ótimos, porque nós estamos aqui buscando a excelência, então os níveis ótimos é acima de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso saudável. Então, uma pessoa de 60 quilos, ela vai comer 90 gramas de proteína, né? Uma pessoa de 60 quilos que está no peso saudável, né? Então, ela vai comer 90 gramas de proteína fracionado, ali em 3 ou 4 refeições. Show. Show. Galera, batemos 200 pessoas aí na live, 7h34, parabéns. Vamos criar um mutirão das 250, vão logo 7h30 da manhã. Eu tô vendo uma galera aí do Mato Grosso, que lá são 6h30 da manhã. Tô vendo a galera do Acre aí, que lá no Acre agora são 5h30 da manhã. Mas também tô vendo gente de Portugal, lá em Portugal agora já são 10h30 da manhã. Então, mete o dedo no aviãozinho que a gente vai ter muito conteúdo aqui hoje. Hoje a gente tem aqui, ela é nutricionista, especialista em genética, muito bem conceituada e está trazendo conteúdo incríveis para a gente. De novo, o conteúdo recebido aqui hoje é para você pegar e levar para a comunidade, levar para os amigos, parentes, vizinhos, para sua família. Só essa quantidade de proteína para quem quer ganhar massa muscular, 1,8, 1,5 para a maioria das pessoas. Massa muscular é igual a dinheiro, quanto mais melhor. Já gostei desse negócio aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre saúde galera lá de Macapá. Falar nisso, galera, 206 pessoas. Escreve aqui para mim na live de qual cidade do Brasil ou país do mundo que você está agora, só para a gente conhecer quem é que está aqui na live, beleza? Lucilene, um dia desse não, sei lá, há uns meses atrás, eu tive um evento da Herbalife só para presidentes e eles levaram lá uma nutricionista, não sei o que lá, top das tops, e ela foi falar de intestino pra gente. Diz ela que o intestino é o segundo cérebro, era algo assim que ela falou. E a pergunta é, quais os melhores alimentos e suplementos para a saúde do intestino? O intestino, ele domina o corpo. Eu digo para os meus alunos que o intestino, ele é fuxiqueiro. Tudo que acontece lá, ele sai contando para todos os órgãos, né? Então eu falo, entendam, o intestino, tudo que acontece lá, todos os outros órgãos sentem. E o que sente mais é o cérebro. Isso é uma grande verdade. Então a inflamação intestinal causa inflamação cerebral, causa confusão mental, causa enxaqueca. Os problemas com o intestino são as principais causas de enxaqueca, né? Que as pessoas às vezes acham que é só tomar
um remedinho, vai para o neurologista, quando na verdade tem que ir para o nutricionista cuidar do intestino. E aí o intestino, ele precisa principalmente de 3 fatores, né? O primeiro de todos é a gente consumir o que nós chamamos de pré-biótico. O que é pré-biótico? Fibras. Então, fibras são fundamentais para a saúde intestinal, porque as fibras são os alimentos das bactérias que estão lá. E nós temos muitas bactérias intestinais. Se você não dá bons alimentos para elas, os substratos que elas produzem causam constipação, gases, dor e doenças graves, inclusive. Então, fibras são fundamentais. É importante consumir fibras. Qual é a quantidade ideal de fibras? Isso é uma coisa que me perguntam muito. A quantidade ideal de fibra, gente, vai variar de homem para mulher e pela idade. Mas, de um modo geral, você vai consumir, um adulto vai consumir de 25 a 30 gramas de fibra por dia, tá? Esses dias eu mostrei, uma paciente minha, mostrei inclusive no STS, eu calculei a dieta dela, ela consumia 3 frutas no dia e um prato de salada. Bom, né? A gente pensa assim, nossa, que maravilha, uma pessoa que come saudável. Mas quando a gente fez o cálculo de fibras dela, só deu 15,9 gramas de fibra. Então, veja, mesmo alguém que está se alimentando com frutas e vegetais, muitas vezes não consegue atingir a quantidade ideal de fibras. Então, vale a pena a suplementação de fibras para o intestino. Sem fibras, ele não vai ter uma boa saúde. O segundo ponto é a água. Então, você precisa ter um intestino que tenha hidratação. Você precisa levar água. Lucilene, deixa eu te interromper antes de falar da água. Fala para a galerinha que tem gente que nem todo mundo é da Herbalife, a maioria esmagadora é da Herbalife. Qual a melhor forma da gente colocar fibra para dentro do corpo no dia a dia através dos produtos da Herbalife? Através dos produtos. Nós temos fibras em praticamente todos os produtos, né? O Nutrev é um meu querido, porque além dele ter proteína, além dele ter carboidrato na quantidade certa, ele tem fibra, diferente dos outros leites. Se você pega, por exemplo, um leite, sei lá, um molico desnatado, vou até dizer que é a marca para a galera se tocar. Ok. Ele não vai ter fibras. Ele vai ter ali proteína, um pouco de carboidrato, mas não vai ter fibras. Então, o Nutrev é um leite vegetal com fibras. Isso é sensacional. O shake tem bastante fibra, né? E nós temos as fibras, que são suplementos puro e único de fibra, como, por exemplo, o Fiber Concentrate, que é um líquido que você consegue colocar de várias maneiras. Aqui na minha casa, ele é querido. A gente faz gelatina, a gente coloca no sorvete como calda. Porque imagina, Wellington, que as pessoas dizem assim, mas eu vou só tomar isso na minha água. Não, use a sua criatividade. O meu filho toma no sorvete. Porque ali eu vou estar colocando fibras numa coisa que não tem. Eu tomo né? A gente no faz sorvete também fibra. Gente, aquilo é incrível. Então, para mim, é um dos melhores produtos já criados, porque inclusive me atende muito no consultório, porque as pessoas têm dificuldade de usar fibras, às vezes em pó, que a gente encontra, e às vezes em cápsula. Na verdade, em tablete, que eles são concentrados. Mas líquida, fibra solúvel, é sensacional. Então, dá para você colocar ali 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, se você não consome vegetal, nem fruta, nem nada, pelo menos 3 vezes ao dia. Consuma um suplemento de fibra, porque o teu intestino precisa disso. Não só o intestino, a saciedade, colesterol alto tem uma relação com fibras, né? Então, fibras precisam estar na nossa rotina. Só o shake Nutrev e as fibras como o Fiber Bond ou o Fiber Concentrate já são excelentes suplementos de fibra. Continuamos na água. E aí a gente precisa beber água, né? Quando a gente consome fibras, a gente precisa ter uma quantidade de água aumentada para que essa fibra faça o papel dela direito. E o terceiro pilar é o que a gente chama de probiótico, que são bactérias vivas. Nós ainda não temos um produto na Herbalife, né, rico em probiótico. Mas vale ressaltar que, por exemplo, quando eu tenho uma amiga que ela trabalha com a kombucha. Para quem não conhece, kombucha é uma bebida fermentada, rica em bactérias do bem. E eu dei para ela a fibra e o chá NRG para ela criar uma kombucha e ela conseguiu e ficou deliciosa, né? Então eu falei, fermenta mandar isso aqui. receita pra gente. Eu falei, fermenta isso aqui, faz uma kombucha, pelo amor de Deus. Eu levei para um colega, levei para as colegas do STS, né, provar, falei, kombucha feita com fibra de uva e com o NRG. Então isso é uma coisa sensacional, porque a gente consegue fermentar bons substratos. Então, o teu intestino precisa disso, tá? Então, se você come calorias adequadas, fibras de um modo adequado e água, o teu intestino vai funcionar muito bem. Galera, para saber o peso ideal é muito simples, tá? Só olhar o IMC lá
né? Peso, altura, vezes 25, peso ao quadrado, altura ao quadrado, vezes 25 no máximo, você já acha o seu peso máximo ideal, tá? O ideal é 22,5 mais ou menos. Eu falei algo errado aqui ou mais ou menos isso mesmo? Tá correto. Beleza. O seu peso multiplica pela altura ao quadrado e você vai encontrar um valor. E aí, esse valor que você encontrar, você vai colocar dentro dessa faixa. Se tiver entre 20 e 1,5 até 25, você está ali no peso ideal. O ideal é que você esteja realmente em média 22, 23. Tá ótimo. É isso. Galera, 7h42, 220 pessoas. E a gente vai passar um pouquinho de 8 horas hoje, que eu tenho muita pergunta para fazer para a Lucilene aqui. E como ela vai ficar gravada, se alguém quiser sair no finalzinho da live, saia. Mas a gente vai trazer esse conteúdo todo aqui hoje. Lucilene, apareceu uma pergunta ali, é polêmica, mas se você quiser dar uma resposta rápida, sem entrar em detalhes, pode ser, tá? Quando um nutricionista proíbe a pessoa de usar Herbalife, nós temos que fazer uma coisa, não fazer nada, esquecer esse cliente e ir para outro? O que é uma solução mais rápida? Isso é tão complicado que a gente tem que ver a motivação. Eu digo uma coisa que às vezes é bem... Para mim é realmente o que eu penso, eu sou muito sincera no que eu digo. E eu sou uma pessoa que forma profissionais, porque eu dou aulas, né, nessa área. Mas veja, o nutricionista que proíbe, ele tem que ter um motivo forte. Né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que para ele eu não prescrevo Lift-Off. Ele é um cardiopata, ele tem uma condição crônica importante e o Lift-Off não é um bom suplemento para ele. Mas é importante eu saber, eu sei disso porque ele é meu paciente e eu o conheço muito bem. Mas eu não posso sair proibindo as pessoas tomarem Lift-Off sem as conhecer. Né? Então, veja, eu costumo dizer que o nutricionista, ele questiona os produtos da Herbalife por 2 motivos. O primeiro motivo é a falta do conhecimento. Ele não conhece os produtos. E aí cabe aos bons consultores. Por que eu falo os bons consultores, os bons distribuidores? Porque, infelizmente, existem os maus distribuidores que pregam o que o produto não faz e diz o que a própria Herbalife diz para não dizer. Né? Então, falsas promessas. Essas coisas, elas prejudicam o nosso campo. Então, o nutricionista vai proibir por 2 motivos. Ou porque ele não conhece, ou porque ele tem um motivo sério, de verdade, como eu falei para o meu paciente, ou porque ele não conhece o produto e aí ele precisa conhecer. E quem pode falar sobre isso? Os bons distribuidores. Ou porque ele tem um ego ferido. Por que o nutricionista fica com o ego ferido? Porque as pessoas acham que um distribuidor não pode falar de nutrição. Só quem pode é o nutricionista. Isso é uma loucura, gente. Qualquer pessoa pode disseminar o que é bom para os outros. E a nutrição, ela precisa ser disseminada. As pessoas precisam conhecer bons produtos, tá? Então, os bons distribuidores são aqueles que estudam, aqueles que conhecem os produtos, aqueles que não fazem falsas promessas, aqueles que não dizem que a pessoa vai perder 10 quilos em uma semana, né? Aqueles que realmente trabalham com o que a gente tem visto, pelo menos aqui no meu grupo, eu tenho visto pessoas muito sérias trabalhando com isso. Tá? Então, se o nutricionista proibiu, tem que saber qual foi o motivo. Se ele proibiu porque tem um ego ferido, chama ele, conversa com ele. Diz que você está ali distribuindo um bom produto. Chame ele para conhecer o negócio. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Show, show, show. Galera, vocês lembram quando eu prometi a Lucilene, como eu promovi a Lucilene que ia dar um show aqui hoje? Então, deixa eu dizer para vocês, a gente está com 230 pessoas na live. Me ajudem aqui, vamos criar um mutirão das 250, vai? Todo mundo aí manda para 15 pessoas. Falta aí 15 para 8 e a gente vai passar um pouquinho das 8, que eu tenho muita pergunta para ela, mas mete o dedo aí no aviãozinho, que a live hoje vai trazer conteúdo demais. Que a pergunta que eu vou fazer agora atinge, eu não sei qual é a população que atinge, mas eu acredito que atinge aí 30, 40% da população ou mais, que é gastrite, azia, refluxo. Fala pra gente um pouquinho como a gente pode melhorar a nossa dieta no dia a dia para que a gente resolva essas questões gástricas. As principais causas das questões gástricas, elas estão relacionadas à alimentação, à má alimentação. Né? Então, as pessoas que consomem alimentos muito gordurosos, e aí eu já vou tirar o mito, não são alimentos ácidos, tá? Nenhum alimento é ácido o suficiente para acidificar o seu estômago. O seu estômago é uma bacia de ácido. Então, não faz sentido você dizer, eu vou comer aqui uma laranja, eu vou ficar com queima, com azia. Não. Os alimentos que são irritantes gástricos são as gorduras em excesso, principalmente as gorduras trans, que são dos produtos industrializados, e também os alimentos estimulantes, como, por exemplo, pimenta, bebidas alcoólicas.
Então, esses alimentos são estimulantes. Vale ressaltar que algumas pessoas são mais sensíveis também à cafeína. Então, as pessoas que têm problemas gástricos por causa da sensibilidade à cafeína precisam também reduzir esse ativo, que é tão bom, tão importante, mas que para algumas pessoas pode ser muito ruim para essas questões gástricas. Como que a gente melhora as nossas questões gástricas? A primeira coisa, retira esses alimentos que você já sabe que são desconfortáveis para ti, melhora o teu consumo de gorduras de qualidade, então melhora o teu consumo de bebidas funcionais que são anti-inflamatórias da tua mucosa gástrica, tá? Isso vai ajudar bastante. E consome uma dieta a cada 3 horas, a cada 4 O horas quê? no máximo, porque o jejum é ruim para quem tem problemas Tá. gástricos, o jejum prolongado, né? Ok. Então, faz ali uma refeição a cada 3, 4 horas, que isso vai diminuir bastante as questões gástricas, tá? Alguns chás, eu sempre dou essa dica, quem me vê no Instagram, a galera que está no meu grupo, no meu clube do cliente prêmio, eu tenho um clube, eles recebem sempre uma dica importante, que é antes das grandes refeições, onde a gente vai comer ali carne, frango, arroz, feijão, salada, consumir uma bebida funcional, porque você prepara o teu corpo, melhora esse metabolismo para essa digestibilidade. Então, tanto o herbal quanto o NRG, eles ajudam muito quando consumidos antes do almoço. Então, é mais uma forma da gente colocar aí na nossa rotina. Show, show. Vamos lá, vamos falar de retenção de líquidos e inchaço ao longo do dia. Como resolver? Olha, se você está muito inchada, se é aquela pessoa que já acorda inchada, ou aquela pessoa que fica inchada ao longo do dia, e você já conseguiu afastar doenças renais ou doenças cardiovasculares, porque pode acontecer, você já sabe que não é uma condição de doença, uma patologia, o ideal é que você melhore o seu consumo de antioxidantes, porque isso é inflamação. Então, melhore o seu consumo de antioxidantes, melhore o seu consumo de bebidas funcionais, porque isso vai ajudar você com a retenção de líquidos certamente. Então, você já hoje, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é o meu shot, o shot matinal, que tem ali um ativo antioxidante muito forte. Depois eu tomo o NRG, que eu sou apaixonada por aquele sabor, aquela coisinha quentinha de manhã, eu adoro. Então, ele também é uma bebida funcional, porque ele tem ativos antioxidantes, tá? Em seguida, você vai ter o consumo adequado de água. Quem tem dificuldade de consumir água, usa a fibra para dar uma saborizada. Vai te dar saciedade. Você não vai chegar no almoço morrendo de fome, porque você está saborizando com uma suplementação de fibra. E isso vai ajudar você ao longo do dia, não chegar no final do dia muito inchada, muito demasiada. O teu corpo incha quando ele tem falta de líquidos e quando ele tem inflamação. Então, controla a inflamação com comida de verdade e bebidas funcionais e bebe água na quantidade certa. A gente trabalha com 30 ml por quilo de peso. 30? No mínimo, tá? Isso é o mínimo que o pessoal tem que consumir. Eu falava 35, 38. É verdade. O mínimo que a pessoa tem que consumir o mínimo é 30. Então, se ela consumir, tem pacientes que a gente recomenda até 50. Se ele tiver muito inchado, 50. Dá a sua receita de shot matinal que alguém perguntou aí agora. Galera, eu vi que tem 4 perguntas aqui no meu privado, daqui a pouco eu faço para a Lucilene, tá bom? Eu sou uma pessoa muito cíclica. Eu trabalho muito Wellington, com a dieta do ciclo, né? As mulheres vão entender melhor, porque aí a gente fala que a mulher é como as fases da lua, e é uma grande verdade. Então, os meus shots, eles variam de acordo com o meu período de ciclo. De um modo geral, sempre tenho limão. Eu sempre uso ou limão ou vinagre de maçã. Sempre tem o extrato de própolis, que é o único alimento capaz de melhorar o nosso sistema imunológico. Então, eu recomendo muito o extrato de própolis, tá? Que é bom e barato. E sempre eu coloco... Aí eu vario. O que é que eu vario? Eu vario os ativos. Tem um período que eu uso glutamina, por exemplo. No meu período pré-menstrual, eu sempre uso a glutamina, tá, gente? Porque a gente vai fazer um processo de detoxificação, preciso da glutamina. Então, eu uso ali a glutamina. Quando passa, aí eu começo a utilizar ativos para melhorar o meu nível de energia. Então, eu uso muito maca peruana, eu uso muito espirulina, eu uso muito o feno grego. Então, eu vou usando esses ativos. Eu tenho um primo que ele disse que a Receita Federal vai bater aqui em casa, porque quando abre os meus armários tem um monte de pós.
mas são pós do bem, né? Então eu sou muito cíclica. Uso muito também o gengibre, recomendo demais. E a cúrcuma, que é o rizomazinho, né? Eu não recomendo muito pó, tá, Wellington? Deixa essa dica aqui para todo mundo que tá nessa live. Compra a cúrcumazinha, que é um rizoma, ele parece com o gengibre. Você rala, coloca no seu shot uma colher de chá. Então, eu sempre tenho ou cúrcuma ou o gengibrezinho ralado, porque isso vai trazer um processo anti-inflamatório impressionante, e inclusive para quem tem problemas gástricos. Só quem não pode consumir é quem tem sensibilidade ao gengibre. Galerinha, beleza. Galera, 235 pessoas. Mete o dedo na live aí pra gente bater logo 250. Que a Nutri tá animada, entusiasmadíssima, vai trazer muito conteúdo pra gente. Eu vou fazer uma pergunta para ela agora e essa pergunta que eu vou fazer, eu queria que você saísse daqui hoje com a resposta dela, com a dica dela, e você impactasse a vida de pelo menos uma pessoa só. Uma. A tarefa da live de hoje, impactar a vida de uma pessoa com a solução que a Nutri vai trazer para a gente aqui. Como melhorar o sintoma da menopausa? Eita, danada, a menopausa é um calo na vida da gente. A Na, menopausa, na, ela é na gente de vocês ou na nossa? acho que nos dois, né, Eto? Porque a mulher sofre e o homem sofre também, que está ali junto com a mulher vivendo aquela situação. Né? A menopausa tem uma baixa hormonal importante. A coisa que mais faz com que a gente caminhe bem é você ter uma dieta anti-inflamatória, Wellington. Olha, parece uma loucura, mas a gente fala tanto de inflamação. A inflamação, ela piora os sintomas da menopausa. Ela causa enxaqueca, aumenta os fogachos. Então, olha, eu vou te dizer coisas que ajudam aí na menopausa que a gente encontra, por exemplo, nos produtos. As bebidas funcionais, então, mais uma vez, entra aqui o NRG, o Herbal, o Shape Control. Ai, Nutri, mas eu não quero emagrecer. O Shape Control é para mim? Se você tiver na menopausa com esses sintomas de menopausa, fogachos, dor de cabeça, irritabilidade, você está inflamada. Você tem que cuidar desse processo inflamatório. Então, está aí. Ele é um produto excelente. Tanto o Morosil, gente, ele é um ativo antioxidante maravilhoso. Eu também chamo a atenção para o Onactive, porque apesar de ser, a gente acha, não, é para mulher, é para pessoas que estão mais idosos. De jeito nenhum. É um excelente ativo para menopausa. Gente, não é só para a visão e para a cognição, como a gente vê, né? Ali a gente tem luteínas e axantina, que são poderosos antioxidantes do seu corpo. Eles vão atuar na tua, né, na tua mácula, na degeneração da mácula, melhorando, mas eles também vão melhorar o teu corpo sistêmico, a tua inflamação. Então, se você entrou na menopausa, se você já tem 40 anos, já começa a consumir o Shape, o OnActive e uma dieta balanceada. Não consome muitas calorias, porque o excesso de calorias inflama. Então, consome ali um substituto de refeição, pelo menos, porque isso vai te ajudar bastante. Ok, vamos lá falar na vontade de comer doces. O que fazer? Você sabe que foi uma das coisas assim, que eu vejo no consultório, é que as pacientes que começam a consumir o shake, a barra proteica, e sabe qual é o meu preferido? É o Protein Crush, porque ele é riquíssimo em proteína, ele é prático, dá para você colocar no potinho e sair com ele, e ele é gostoso, dá para você colocar em tudo, aumentar a proteína ali no seu dia. Então, eu costumo dizer que as minhas pacientes sempre dizem, nossa, mas isso aqui diminui muito a minha vontade de comer doces. E por quê? Porque é gostoso, é doce, mas é um doce do bem. O que é que tem ali? Tem os substratos, né, de proteína, de gordura, de carboidratos na medida certa, mas não tem açúcar. Então, ali você vai ter adoçantes. E também eu gosto muito de recomendar o Shape Control, porque o picolinato de cromo, ele atua em um receptor de glicose, fazendo com que o teu corpo não fique abrindo muitos receptores e pedindo muita glicose. Então, acaba que você sente menos vontade mesmo de comer alimentos, principalmente alimentos açucarados. Então, quem tem vontade de comer doce, coma doces do bem, né? Então, a barra proteica, porque a proteína sacia um pouco mais e é super gostosa. O Shape Control, que tem o picolinato de cromo, vai te ajudar nisso. E também você pode fazer as receitas maravilhosas, né? Gente, eu já postei receita no meu Instagram, tem receita de brownie, receita de bolo, receita de pudim, receita de mousse, tudo feito de uma forma, tudo feito com os produtos Herbalife e gostosos, que vão ali, é aquele doce do bem. Receita de sorvete, recentemente eu bati o shake de morango com um creme de frutas vermelhas
sem açúcar que eu comprei aqui. Ficou maravilhoso, um sorvete proteico que traz saciedade, que eu dou para o meu filho sem nenhuma culpa. Então é isso que a gente tem que fazer, porque vontade dá e passa, mas tem gente que não passa não, só passa quando come um doce. Então come um doce saudável, come um doce do bem. Ó, o Instagram da Lucilene é Lucilene Nutri. Aí em cima, se você apertar aí em Café com o Presidente, tem o Instagram dela, já começa a seguir. Fala nisso, Lucilene, uma perguntinha aqui. Se alguém quiser fazer uma consulta online, você tem esse atendimento? Tenho. Eu realizo atendimentos online. Então é só falar comigo. Tem um Fale Comigo lá no meu Instagram. E aí você fala diretamente comigo ou com a minha secretária. E aí a gente pode agendar, vai ser um prazer. Tem muita gente da Herbalife, assim, eu tenho conhecido pessoas incríveis, né? Que me procuram porque querem aprimorar e porque se sentem felizes em saber que tem um profissional que vai indicar os produtos que eles tanto gostam, né? Então eu fico feliz também em poder contribuir. Lucilene, aproveitar que tem um comentário aí acima sobre a noite. Como se livrar da fome noturna? À noite é um perigo, né? Se você fica comendo muito alimentos noturnos, você prejudica o seu ciclo circadiano, que é como seus hormônios eles se Tipo o quê? estabilizam ao longo. Chama ciclo circadiano. O que é esse ciclo? É como nós somos. Quando eu era pequena, né? Aí a minha mãe dizia assim, menina, não pode comer banana de noite, não pode comer manga de noite. E aí eu dizia assim, mas o meu estômago não sabe se é de noite ou se é de dia. Só que ele sabe, viu? Ele sabe. Então, os nossos hormônios, eles são liberados no nosso corpo ao longo de um dia. Quando você consome muito à noite, o teu corpo não está preparado para esse monte de calorias. Então, se você é uma pessoa que tem fome noturna, tem duas dicas importantes. A primeira é você fazer, ao longo do dia, refeições com mais proteínas. Então, comece o seu dia comendo proteína. Nada de comer um pão com manteiga e um cafezinho e achar que está nutrido. Não tá, tá? Não tá. Tá faltando aí. E a outra é você, no seu jantar, fazer uma refeição com uma proteína leve. Quando eu falo uma proteína leve, é uma proteína de boa digestibilidade. Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, Wellington, qual é a melhor refeição para substituir? Eu quero tomar um shake, eu vou tomar... Qual é a melhor refeição? Se você puder substituir o jantar, você vai unir o útil ao agradável, porque você vai estar substituindo uma refeição que você precisa de muita proteína, mas que você não deve consumir alimentos de digestibilidade ruim. Então, isso ajuda bastante. Então, controla. Dormir cedo também ajuda, tá? Porque se você tá ali acordado, Dorme e fica comendo. sua vontade é só comer, né? Sua vontade é só comer. E aí, na ceia, consome a fibra. Faz uma gelatina de fibra, tá? E consome na ceia. Você vai ficar muito saciado. Gelatinas não tem proteína. Mas se você coloca ali a fibra, ou melhor, gelatinas não tem fibras na composição, mas se você faz com o fiber concentrate, você vai colocar a fibra e isso vai lhe dar mais saciedade. Caraca, anotei. Gente, já anotei umas 5 páginas aqui, eu não sei vocês, ó. Tô entusiasmado. Essa Nutra é estudada, né, galera? Vocês lembram que eu promovi e o conteúdo dela é acima da média? Escreve para mim aqui nos comentários, mais de 200 pessoas na live, o que você já aprendeu até agora nessa live. Ó, pelo menos uma coisa que você aprendeu aqui na live, escreve para mim. Vamos falar de obesidade, inclusive em crianças. Diga dicas para a gente resolver essa questão humanitária. Eu trabalho com crianças, né? Eu trabalho com crianças e com doenças genéticas raras em crianças. E a obesidade é uma realidade muito dura, porque ela não traz só os problemas estéticos, né? Elas, para as crianças, elas trazem problemas psicossociais importantíssimos. Então, nós precisamos combater isso desde já. A obesidade é doença, não é brincadeira. Não é algo que a gente tem que romantizar, nem achar bonitinho. Crianças obesas precisam de tratamento, precisam de cuidado. E todos os produtos da Herbalife, que são shake, Nutrev, colágeno, a própria barra proteica, o que eu adoro, que é o Crush, todos podem ser oferecidos a crianças acima de 2 anos. Eu tenho crianças que consomem o Nutrev na mamadeira. Né? Por quê? Porque elas não podem consumir proteína do leite de vaca. Então, a obesidade é algo que precisa ser acompanhado. A principal dica para a obesidade é reduzir o consumo dos alimentos ultraprocessados de má qualidade, vale ressaltar, de má qualidade, né?
Então, reduz esses produtos, principalmente na alimentação do seu filho. Coloque o seu filho para fazer mais atividade física. E se você é adulto e estiver obeso, comece a controlar o consumo de calorias. Então, reduz a quantidade de calorias que você consome. Nutre, mas eu sinto muita fome. Se você come mais proteína e mais fibra, você não vai sentir tanta fome, tá? Você está sentindo fome porque provavelmente você está consumindo muitos alimentos que são refinados, que a digestibilidade é rápida, que o seu corpo não demora para digerir. Então, consome mais fibras, consome mais proteínas, isso vai tirar você da obesidade. Inclusive, tem uma pesquisa, eu apresentei, não sei, eu apresentei em algum dos eventos que eu fui da Herbalife, que é uma pesquisa com os ratinhos, e o pesquisador não estava pesquisando saciedade, mas ele encontrou que os ratinhos que consumiam uma ração com muito mais proteína, mesmo tendo ração à vontade lá na caixinha deles, eles consumiam menos comida. Porque tinha comida à vontade, mas eles se sentiam tão saciados que eles não tinham necessidade de ficar comendo o tempo todo. Então, hoje a gente sabe que o consumo de proteína é a melhor, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho 15 anos de trabalho com emagrecimento e obesidade. É a melhor estratégia para o emagrecimento, para sair da obesidade, é o consumo aumentado de proteínas. Porque a proteína ela vai demorar mais tempo para digerir no seu corpo, vai te dar mais saciedade e ela vai aumentar o teu metabolismo por causa da digestão. Então, é o que a gente chama de efeito térmico do alimento. O teu corpo gasta mais calorias para digerir as proteínas. Então, é a melhor estratégia para a obesidade, é o consumo aumentado de proteínas. Galera, vou atrasar uns 10 minutos aqui na live. Eu sei que tem aqui umas 6 perguntas, mas eu quero fazer mais 3 ainda. Depois eu vou lá para as perguntas. E alguém já questionou aqui mais cedo, e aqui vem a pergunta: como tratar a diabetes? O que comer? Diabetes é uma doença crônica, degenerativa e grave. Então, as pessoas que começam com a glicemia acima de 95 e que dosam sua insulina, e essa insulina já está acima de 6, né? Então, comecem a ter um controle do consumo dos carboidratos refinados. Então, principalmente farinhas brancas, açúcar, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas. São os maiores vilões do diabetes. Algumas pessoas conseguem compensar só reduzindo isso, outras não, porque tem os fatores genéticos que também influenciam bastante no diabetes. E aí, mais uma das estratégias para o diabetes, o consumo aumentado das fontes proteicas e de gorduras de qualidade. Então, as pessoas me perguntam muito, Nutri, mas eu vejo que tem nos produtos a maltodestrina. A maltodestrina não é um carboidrato refinado ruim para o diabético? Não, gente. A maltodestrina é um carboidrato desse tamanho. Ele é um carboidrato enorme. É um carboidrato complexo. Ah, mas a maltodestrina não é um açúcar? Se a gente for olhar na química, sim. Mas isso não quer dizer que tem efeito de açúcar no teu corpo, tá? Então, as pessoas às vezes deturpam muito o conhecimento científico e ficam dizendo algumas coisas que não se aplicam. Eu também não estou dizendo aqui para ninguém comprar um pote de maltodestrina isolado e consumir. Mas quando as pessoas me perguntam o que tem dentro dos produtos, eu falo, tem um carboidrato chamado maltodestrina, que é uma molécula grande que vai ser absorvido mais lentamente, porque é um carboidrato mais complexo. Então, os diabéticos, eles precisam consumir mais proteínas, mais fibras e menos esses produtos refinados, tá? As fibras, elas vão ajudar na saciedade. As proteínas, elas vão garantir energia e ajudar você também na saciedade, né? E você vai também melhorar o consumo desses refinados, porque são eles os maiores vilões, sem dúvida. Eu quero mandar um beijo, Elton. Tem muitos pacientes meus aqui, uns pacientes queridos, amigos queridos. Minha irmã está aqui, então um beijo bem grande para vocês. Lucilene, me diga uma coisa: existe alguma alimentação que ajuda na ansiedade e compulsão? Existe. Compulsão, é importante dizer que não existe compulsão por comida, por doce, por exemplo. Como que alguém fala assim, eu sou compulsiva, eu como até a geladeira? Os compulsivos são doentes, compulsão é doença, precisa de tratamento multidisciplinar. E não é só com nutricionista que você trata compulsão e nem é só comprando os produtos da Herbalife que você trata compulsão, porque compulsão é doença. Ela é uma doença de saúde psicológica, ela é uma doença da mente. O compulsivo, Wellington, ele não quer saber se é doce, se é azedo,
se é amargo, ele quer saber se é comida. Então, ele é compulsivo por comida. Não existe isso, eu tenho compulsão por pizza. Não, você tem impulsão por pizza, não compulsão. Tá? A compulsão é doença. Aquelas pessoas que são doentes precisam buscar o tratamento, porque é um tratamento muito sério. Aquelas pessoas que têm apenas a vontade de comer doce incontrolável, ou o impulso do doce, ou o impulso da pizza, são pessoas que estão desequilibradas na sua alimentação. Por isso que elas têm esses impulsos, tá? Vou até tirar aqui as mulheres da TPM. Vou tirar elas um pouquinho de lado, porque elas realmente sentem mais vontade de comer doces. Mas também pode melhorar se aumentar o consumo de fibras e de proteínas, porque você vai ter mais saciedade, tá? E no caso do para quem gosta de doce, os produtos Herbalife, eles auxiliam bastante. Eu tenho uma paciente que disse, meu Deus, por que eu não conhecia esses produtos antes? Né? Porque eu sou uma pessoa que gosta tanto de alimentação doce, saborosa, e isso, para mim, é uma das maiores qualidades do shake Herbalife. Eu consumo proteínas vegetais há muitos anos e eu não encontro sabores como a gente encontra nos shakes Herbalife. E isso também ajuda na vontade de comer doce. Então, toma um shake, que você vai estar consumindo proteínas, fibras e é doce. Vai te ajudar também no seu incontrole por doce, né? Descontrole por doce. Lucilene, para finalizar, duas perguntas e uma final. A pergunta que está aqui no privado, tá? Você respondeu 90% delas e mais duas não, tá? Uma delas é a seguinte: alguém que tem câncer e tem o intestino travado, pode usar fibras? Pode. O único suplemento, assim, que a gente, ao contrário, não só pode como deve, tá? O câncer, é porque existem vários tipos de câncer, né? Se for um câncer de intestino, por exemplo, aí a gente precisa avaliar. Porque dependendo de onde o câncer tiver, essa fibra pode não ser interessante, mas aí tem que avaliar, tá? Não tem como a gente dizer assim, mas se for um câncer de intestino. Se for outros tipos de câncer, as fibras vão ajudar. A glutamina, ela é um suplemento que ela precisa de um controle para quem tem câncer, porque alguns tipos de câncer, eles se alimentam de glutamina. Então, a glutamina pode ser um substrato energético para que essa célula cresça. Mas isso também precisa ser avaliado. Não são todos os tipos de câncer, a gente precisa saber que tipo de câncer é, tá? Então, não dá para sair nem proibindo, nem permitindo. Quando o assunto é câncer, o ideal realmente, Wellington, é procurar um profissional que entenda, tá? Para que você não consuma nenhum produto que possa piorar e não consuma nenhum conjunto de produtos que possam piorar. A gente fala mais para as pessoas saudáveis de um modo geral, porque a doença ela é muito específica, né? Então é importante isso. Ok. Teve a primeira pergunta de todas a live foi o seguinte: fazer shake com banana tem vantagem e desvantagem ou não muda nada? Aumenta a caloria. Se você quer aumentar a caloria do seu shake, você coloca lá shake, Nutreve e uma banana. O legal da banana é que ela vai te dar... A banana é rica em carboidrato, tá? Então, ela vai te dar um pouco mais de energia se você, por exemplo, está fazendo um shake para ir treinar. Ou se você quer apenas mudar o sabor do seu shake, mas é importante dizer, Wellington, que tudo que você agrega ali vai aumentar a caloria, sim. Então, você vai aumentar ali um pouco mais de 100 calorias com uma banana pequena. E se isso for bom para você, para algumas pessoas é interessante, tá tudo bem. Mas se não, faz o teu shake com o Nutreve, que já funciona bem. Eu gosto muito de recomendar a banana congelada, porque ela deixa o shake mais cremoso, mas para aquelas pessoas ou que querem mudar um pouquinho o sabor, às vezes compra só compra só de baunilha, coloca ali uma banana, vai mudando o sabor, ou porque elas realmente querem aumentar calorias, né? Então eu recomendo sim a banana e o abacate congelados. Durante 6 anos, meus primeiros 6 anos de Herbalife, eu tomava só shake todo dia de frutas tropicais com banana congelada. Em vez de gelo, usava banana. Nossa, é uma Tatiane tem, delícia, né? Eu não Tatiane tem conheço o shake de pavor. frutas tropicais, Hein? mas eu imagino que era uma delícia. E ele já tinha gosto de banana. Ainda mais banana ainda. Galerinha, se você não segue a nutricionista Lucilene Nutri, começa a seguir aí depois, pega aí no Instagram dela, começa a seguir, tem muito conteúdo legal e eu tenho certeza que essa live de hoje, não sei para vocês, mas para mim foi fantástica. E eu vou finalizar com uma pergunta aqui. Lucilene, imagina que agora, nesse momento, 8h10 da manhã, dia único, que não vai repetir nunca mais essa data, você esteja falando para 8 bilhões de pessoas no mundo. O que você falaria para elas para finalizar a live? Procure sentir-se bem, sabe? A alegria precede qualquer resultado. Só que para você sentir-se bem, você tem que entender quais são os seus pilares fortes.
Para mim, o pilar forte é a minha saúde. Então, se você não estiver cuidando dos seus pilares fortes, você não vai se sentir bem. Saúde, família, amigos, trabalho, empreendimentos, se são pilares fortes para você, você precisa sentir-se alegre com o que você está fazendo. Cuide da sua saúde. Wellington, o meu pai tem 73 anos e o meu pai está acamado. O meu pai não consegue se alimentar. O meu pai não consegue, ele tá com um problema de saúde muito sério, ele não consegue nem levar a comida à boca. E ele é muito jovem, só tem 73 anos. Então eu olho para o meu pai e eu digo, nossa, como a gente tem que plantar agora? Porque nós vamos envelhecer, gente, mas como a gente vai envelhecer? Então procure sentir-se bem. A alegria vai preceder o seu resultado. Cuide dos seus pilares fortes. Cuide da sua saúde. Use os suplementos de maneira adequada. Leve a boa nova de saúde e nutrição para quem você puder. Porque isso, se você, foi como o Wellington falou, se você conseguir levar a boa nova, o que você aprendeu aqui para um único cliente seu e ele conseguir colocar aquilo na vida dele, já vai ser algo que vai fazer com que ele seja um velhinho mais saudável. E nós queremos isso, longevidade com saúde e com alegria. Então, eu cuido dos meus pilares fortes, eu me sinto alegre antecipadamente, porque a alegria vai preceder o meu resultado, né? Tenho aprendido muito isso. E é isso que eu deixo de dica aqui para todo mundo, tá? Se cuidem, se amem e cuidem também dos seus, né? Cuidem dos seus pilares fortes. Obrigada, Wellington. Antes de eu agradecer a Lucilene, galera, deixa eu fazer a chamada de amanhã. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de presidentes, um dos caras mais entusiasmado e animado e comediante, Valdemir Maciel. Se prepare que a live de amanhã vai ser muito abençoada. Lucilene, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Você não tem ideia do tanto de conteúdo que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que essas informações vão fazer diferença na vida de muita gente. Obrigadão. Deus te abençoe e mais uma vez, obrigado por ter participado da nossa live. Estou à disposição, presidente. Tchau. Quando você precisar, é só chamar. Tchau. Um beijo, gente. Tchau. Obrigado.